honra é toda minha, são professores maravilhosos, conhecemos todos e sabemos da competência, né, que cada um de vocês tem. É uma honra para nós estar chamando vocês para esta mesa. Quero começar com a professora Carla Soares, psicóloga, terapeuta cognitiva, mestre em saúde comunitária e doutora em saúde pública, atualmente psicóloga de serviço de saúde, especializado em HIV e outras doenças, e professora do ensino superior em psicologia, professora da Fundação Visconde de Cairu. Queridíssima professora, seja muito bem-vinda. Também chamar o professor Mário César Crisóstomo. Eu acho esse seu nome chique, viu, Mário? Então, Obrigado. advogado, filósofo mesmo, professor da Fundação Visconde de Cairu, especialista em direitos humanos, consultor especialista da BVQI, Bureau Veritas Quality International. Também professora Elisete França. Seja bem-vinda, professora. Professora pedagoga, mestre em crítica cultural, doutora em difusão do conhecimento, coordenadora pedagógica, membro dos grupos de pesquisa, Grupo Enlace, Formace e Grupo de Estudo e Pesquisa Sons do Silêncio. Professora, eu já fiquei com vontade de descobrir como esse grupo, o que você pesquisa nesses grupos. Então, e especialmente minha queridíssima amiga, a professora Edilene Machado Pereira, socióloga, professora da Faculdade Visconde de Cairu, doutora e pós-doutora em Relações Étnicas e Contemporaneidade e Quilombo, mestre em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia, especialista em Metodologia do Ensino e graduação em Ciências Sociais. E quem é que vai estar monitorando, conversando, mediando essa turma linda? Nosso professor Washington Carlos Ferreira Oliveira. Saudade de Washington, de você, tá? Saudade dos professores queridos, né? De estar com vocês na nossa sala do professor, tomando o nosso cafezinho. Professor Washington é jornalista, doutor e mestre em educação, professor da graduação e pós-graduação da Faculdade Visconde de Cairu, mediador familiar em educação comunitária e orientador de trabalhos de conclusão de curso. Gente, a palavra está com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de apresentá-los. Muito obrigado, professora Kátia. É uma honra para a gente aqui, eu falo em nome dos meus colegas, poder estar participando desse congresso internacional, certo? Desde ontem nós estamos fazendo história, porque o que a Cairu está fazendo com a qualidade dessas apresentações é algo que vai ficar por muito e muito tempo. E agradecemos muito o seu cuidado, né, de estar fazendo essas semestre de cerimônia, nos apresentando, né, introduzindo, e nós vamos começar com essa temática que é de extrema necessidade, muito complexa. Coube a mim a honra de fazer a moderação, mas que, na verdade, é um papel compartilhado, nós juntos sentamos, poder ver a estrutura que nós vamos fazer, a ideia é fazer uma roda de conversa, na verdade, esse painel. E, para começar, eu vou estar apresentando o tema que a Cairu escolheu, olhares transversais sobre a negritude no mundo do trabalho. Então, olhares transversais, que, como a professora Kátia apresentou, esses 5 professores temos formações diversas, mas complementares. Então, a ideia é colocar essa diversidade de olhares sobre um tema que é extremamente doloroso, extremamente urgente e, ao mesmo tempo, como a gente vai tentar compartilhar aqui com quem está nos ouvindo, ele tem um componente de esperança. É um paradoxo a gente falar de uma situação tão dolorosa, tão pesada, porque a gente, infelizmente, não tem como negar o peso dessa situação. Eu trago aqui alguns dados do IPEA. O IPEA publicou um documento chamado Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça no Brasil. A última publicação de 2017, e traz dados, por exemplo, a renda do homem médio
é do homem branco, é brasileiro, a renda média, R$ 1.416. O homem negro, no mesmo período que foi feita essa pesquisa, o último dado registrado em 2015, recebia, em média, R$ 782. Em 2018, que é o dado mais recente que tem, essa renda passou do homem branco para 1.846 e o homem negro 934, quase a metade. Então, quando a gente fala em negritude no mundo do trabalho, não é uma questão de opinião. Além do que a gente sente e percebe, temos dados em órgãos oficiais que constatam essa disparidade. Mas o mais assustador não é só essa diferença quase de um dobro entre salário médio de homem branco e homem negro. É quando você vê a mulher negra e a mulher branca. A mulher branca, ela tem, em média, 1.389 de salário. A mulher branca. A mulher negra, 742. Então, esses números mostram que, mesmo entre negros, o lugar da mulher, a desigualdade é mais acentuada. Então, a gente vai estar conversando aqui, a ideia que nós estamos tendo é de trazer, em cima de uma população que é, dados do IBGE 2020, 56% de negros, nós temos um percentual ínfimo de negros em direção de empresas, corporações, na academia. Ao contrário, nós temos 60% de negros e pardos no sistema carcerário. Não é por acaso. Então, a gente vai falar aqui, apesar de nós termos o eixo que vai conduzir o nosso bate-papo é a esperança, porque o fato de termos aqui 5 pessoas que têm mestrado, doutorado, pesquisa, graduação e tudo, nós temos a prova de que há esperança, há possibilidade da gente superar as bolhas. Mas as bolhas não são de sabão. As bolhas são de concreto. As bolhas são de garras, de barras de prisão. Então, a gente vai compartilhar aqui com toda a esperança, mas sobre uma guerra que não envolve somente negros. Vamos trabalhar aqui, elencamos 3 perguntas para poder estar conversando entre nós, mas são perguntas que vão balizar uma guerra. É lamentável ter que reconhecer isso. Uma guerra que não atinge somente os negros. Então, lidar com essa temática é uma necessidade não só dos negros. E, ao longo da nossa conversa, a gente pretende, né, trocar um pouco o tempo. Nosso tempo é bastante estrito, mas a ideia é provocar, certo? Para que as pessoas que estão ouvindo possam se colocar. A nossa temática não diz respeito somente a uma parcela da população, mas reverbera no país como um todo. Com essa introdução, eu vou estar trazendo a primeira pergunta. A nossa estrutura, vamos fazer uma pergunta e os participantes vão dar suas contribuições. E a primeira pergunta é: qual o fato mais marcante na sua relação pessoal com o mundo do trabalho? O que é que você registra de marcante dentro da sua história que você considera assim, não, esse componente aqui, eu, com a minha historicidade, na relação com o mercado de trabalho, tal componente, ele me marcou, e acho que vale a pena compartilhar. Então, está aberto, qualquer um de vocês que queiram estar iniciando, está disponível as provocações e contribuições. Bem-vindos. Professora Edilene, o seu microfone está fechado, pode começar, então. Eu vou começar. Eu sempre acreditei e acredito que a escolarização trabalharia contra esse racismo que é intrínseco, institucional, não é, que é no Brasil. Mas aí o que marcou para mim foi quando eu estava já no doutorado, viajando para os Estados Unidos com bolsa da CAPES, e aí eu estava no avião e só tinha eu de mulher preta. Estava indo como pesquisadora visitante na Universidade do Texas, em Austin. E aí tinha um grupo de estudantes de uma escola, de um liceu, e o professor sentou junto de mim, e aí ele perguntou assim para mim:
você está indo trabalhar, não é? Assim, dizem mais nem menos. Ele falou, bom dia, boa tarde, nem lembro. Aí eu falei assim para ele, não, pelo contrário, quem está indo trabalhar é você. Eu estou indo estudar. Eu estou indo como pesquisadora visitante para a Universidade de Austin. E assim, para alguns pode ser que eu fui arrogante, mas na verdade eu saber o que a escolarização me levou para o mercado de trabalho, e não foi qualquer mercado de trabalho, onde, isso eu vou falar em outro momento, mas assim, o que me marcou foi isso, foi saber que apesar de eu ter caminhado tanto, estar na metade do doutorado, estar no mercado de trabalho, que eu estava indo como uma professora, pesquisadora, mas assim, não invisibilizou, não mudou, porque na verdade eu não estava no meu rosto que eu era uma pesquisadora, mas eu estava no lugar que não era de outra pessoa, que não era meu. Então isso me marcou muito, sabe? E aí eu sempre falo isso para os meus alunos, o quanto é importante a escolarização, principalmente em um país como o nosso, tão racista e tão sexista como é. Foi isso que me marcou muito. Ok, Edilene. Próxima pessoa, a professora Lisete. Pelo que eu estou vendo aí, a senhora está animada. Boa noite a todas as pessoas presentes, né? E dizer que eu gostei da apresentação, mas eu quero dizer que eu sou Elisete Santana da Cruz França, filha de Elza Santana da Cruz França e Humberto Máximo da Cruz. Porque eles eu não estaria aqui. Tenho que referendar as minhas ancestralidades. Sou mulher e mulher gorda, vinda da periferia de Salvador. Então, uma das coisas com relação à marca que ela insiste, né, em marcar, desde o processo da escravização, homens negros e mulheres negras, é um fato que, quando eu terminei o meu curso de especialização em consultoria educacional, eu tive formação para a PLB professores. Eu, juntamente com uma outra amiga, negra também, e nós fomos interpeladas por duas pessoas. Quem são as palestrantes? Vocês? Sim, nós. Por quê? Ah, então vocês, para estarem aqui palestrando, vocês devem ser boas demais, né? Assim, na cara, né? E aí você tem que fazer o que a sociedade sempre, a gente seja sempre melhor da melhor, para estar ali, né? E são essa questão da melhor, da melhor, da melhor. Isso, recentemente, teve uma pesquisa, eu não estou lembrada muito, mas eu acho que foi pelo Instituto Gueto, que mostra que as mulheres negras, elas são muito mais, 60% das mulheres são mais qualificadas do que as mulheres brancas, e 47% são mais qualificadas que os homens, né? E mesmo assim, a gente não consegue agir, né? Estar sendo representando em diversos espaços empresariais, geracionais, né? Que nós vamos dirigir. E um outro também que me marcou muito foi um outro fato que, em 2013 a 2017, eu ocupei um cargo dentro da Secretaria de Educação e que, constantemente, quando alguém chegava procurando a diretora da atividade, se deparava com a saia branca e se dirigia a ela, e não a mim. Porque ela fazia, não, ela que é a diretora. Então, é aquele... Eu estou no não lugar, queriam que eu estivesse no não. Então, esse processo desse não lugar realmente vem de uma discussão, de um processo ideológico formativo, né, que é reiterado constantemente, de que o negro não tem condições de ocupar determinados espaços e que não tem uma intelectualidade para estar... É isso. Então, essa pergunta, ela traz muito isso de uma vivência mesmo, histórica, e me parece que essas duas falas, elas vão serem acompanhadas pelo que Carla... Não conversamos sobre isso, viu? Mas vamos ver o que Carla coloca sobre essa sua experiência mais marcante, Carla. Nossa, olha, ouvindo as professoras falarem, até minha memória
veio lembrança da minha memória, coisa que eu já não pensava mais há muito tempo, né, de estar como estudante em congresso e ter que ouvir determinadas coisas, mas definitivamente a mais marcante é também, eu acho que a mais típica, especialmente para nós professores. Eu estava um dia dando aula, na verdade não tinha ainda começado a aula, mas estava encostada na mesa, conversando com alunos, na posição que a gente conhece como de sala de aula, né? Eu na frente, os alunos sentados nas suas carteiras, o assunto era alguma coisa mais leve, não era assunto da disciplina, e aí abriram a porta. Foi em outra instituição, era um pessoal fazendo alguma ação da instituição, então eram funcionários, mas não da própria unidade, não me conheciam, mas estavam ligados à instituição. Abriram a porta e perguntaram, cadê a professora? É tão absurdo ter uma mulher negra, ainda mais uma mulher negra jovem, nesse lugar de professora, que é claro que essa pessoa aí na frente não podia ser qualquer coisa, menos professora. O cenário era todo de uma sala de aula, né? Uma pessoa branca naquele lugar, ninguém teria dúvida de que era a professora. Mas foi tanto absurdo que as pessoas simplesmente soltaram na maior naturalidade. Cadê a professora? Né? Enfim, é mais marcante para mim. Professor César. Boa noite, gente. É interessante que isso vai se sucedendo e é bem semelhante. Eu vou ser breve para poder só endossar e dar uma visão do geral de que não basta ser você engenheiro, doutor, médico, qualquer outra profissão, mas a contextualização é sempre semelhante, porque você é preto. Essa ilusão é bom a gente descartar, não tem dúvida. Eu lembro que eu fui convidado para fazer, num período como esse, fazer uma palestra no início da minha carreira como advogado, no Lobato, na escola ali no Lobato, né, assim. E quando eu estava falando, né, paletó, né, aquela coisa toda, e na minha frente estava a professora e um dos alunos, né? E o aluno cutucava a professora o tempo todo. E eu falando, no meio do caminho, eu percebi que o aluno estava muito inquieto e a professora dizia, pergunte você, instigando o menino para o menino perguntar. Aí que o menino perguntou, suspendeu o dedo, eu dei a palavra para ele, ele fez, o senhor é o quê? Aí eu disse, advogado. Ele olhou para mim e fez, e tem advogado preto? Aí, quer dizer, eu tive que abrir parênteses e explicar, né, parte desse processo, até porque fazia parte do que eu estava falando. Mas eu quero dizer que, de forma bem simples, né, no imaginário do menino, porque o que aparecia na televisão? É advogado, é médico, sempre a pessoa branca. É o que ele tinha como referência. De repente, estava aquele sujeito ali, cheio de paletó, todo imponente, falando, e ele ficava numa pequena confusão, digamos assim. Então, isso é para a gente, rapidamente, para a gente perceber a fala das 6 professoras e o que eu estou falando aqui agora. Uma coisa se sucede, né? E você não está livre disso. Então, essa fala inicial nossa sobre, né, a marca na vida de cada um, eu vou usar só um minuto para falar da minha experiência quando eu vi essa pergunta, que assim, o que seria mais marcante para mim, mas foi imediato. No caso, no final do doutorado, eu travei e quase não termino o doutorado, faltando 6 meses. E eu descobri que eu tinha uma crença, a partir de um sonho e de um trabalho terapêutico, uma terapia, que eu tinha uma crença, preto não pode ser doutor. Essa sua fala, César, desse menino, eu tinha introjetado em mim. Eu já tinha feito mestrado, eu já tinha sido anos militante de partido clandestino, ou seja, era um militante político e tudo, mas estava dentro de mim a crença que preto não pode ser doutor, porque enquanto sociedade a gente não é representado. Então, eu acho que essa fala da gente, ela não é para poder a gente falar de mimimi. E eu gostaria que os que estão ouvindo esse painel, principalmente nossos colegas professores, nós não estamos aqui chorando vitimismo. Nós estamos dizendo que, apesar do que fizeram com a gente, nós chegamos onde nós chegamos aqui. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, essa fala nossa não é para poder a gente chorar nada de mágoa. É para apresentar realidades e potencialidades.
faça essa ponte para a segunda rodada de perguntas. Nós temos aqui uma pergunta que é o seguinte: quais as potencialidades e os limites que você enxerga da representatividade de pessoas negras no mundo do trabalho? Potencialidades e limites, luz e sombra. Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem, cada um muito livremente também, certo? Eu vou propor fazer uma inversão agora, que a gente comece de César, para depois Carla, para depois Elisete. Pode ser, César? Pode ser, tudo bem. Veja bem, engraçado que eu trouxe aqui 3 aspectos que, para mim, é fundamental quando a gente para analisar e discutir a questão racial. Primeiro, eu não deixo de ponderar a vulnerabilidade histórica que nós trazemos como legado, certo? Isso tem pesado ao longo da nossa trajetória, que por mais que você vá construindo, mas você não se desvencilha dessa vulnerabilidade, né, histórica, que é a escravidão, né, esse legado de homens escravizados. Ou seja, hoje nós somos descendentes desses homens e mulheres escravizadas. Ponto. No segundo momento, contemporaneidade, eu falo desse Estado mínimo, desse Estado que só se preocupa com 20% da população. E todo 80% fica ao Deus dará. Isso leva a gente a uma reflexão bem maior. E um terceiro ponto, que é a precarização do emprego, que vai justamente cair nesse contexto que você traz agora, das potencialidades. Ora, há todo um planejamento de luta, né? E todo um encaminhamento para que essa luta se traduza em qualificações diversas. Mas isso ocorre. Ainda assim, né? Há limites. Por que há limites? Porque colocam limites, né, para que você não avance, para que você não chegue. São obstáculos que continuam sendo postos, né, para inviabilizar conquistas. Então, a duras penas, o homem negro, a mulher negra consegue estudar. A duras penas, esses homens, essas mulheres conseguem se qualificar e tem como limite barreiras que não vai permitir determinados avanços. É quando diz assim, não, mas se você fizer, é suficiente. Não, não é suficiente, porque outros obstáculos serão colocados, né? E quando eu falo outros obstáculos, as instituições, né, desse Estado mínimo, existem donos, existe parâmetro para justamente permitir para que você adentre esses espaços, para que você se posicione com a sua qualificação a esses espaços. Aí, quer dizer, essa negação vai existir, essa luz vai existir, não é isso? E essa dificuldade também vai existir. Então, para ser sucinto, eu gostaria de fazer uma reflexão em cima desses 3 pontos. O que é a precarização do emprego? É no sentido de que esse emprego não seja suficiente para manter a sua qualificação, para colocar você dentro de uma vulnerabilidade tal que você não consiga respirar com autonomia suficiente para avançar. É o que nós temos aí agora. Ou seja, o que seria necessário para que você tivesse um emprego suficiente, com rendimento suficiente para que você se mantesse, você, às vezes, tem que se desdobrar em 2, 3, 4 empregos, né, para receber um salário. Essa precarização que nós temos hoje. Observe que temos um mundo de terceirização que esgota toda a possibilidade do homem e da mulher negra. Que é colocado como limite. E se você não estiver atento, você acha, a gente começa a absorver isso como normal. Isso. E quando a gente parte para um entendimento de democracia, a gente chama de democracia, eu lembro que Milton Santos nos chamava a atenção, quando vivo, para a gente não confundir democracia com consumismo. Porque, na medida que as coisas são colocadas à disposição de todos, a gente esquece de perceber que todos esses homens e mulheres negras não têm a mesma oportunidade de adquirir o mesmo produto. E a gente cai naquele vazio do sonho, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou poder comprar aquilo. Quando, na realidade, a precarização do emprego
né, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, é suficiente para justamente impedir que você tenha acesso àquilo que é colocado democraticamente à sua disposição. Aí você não tem esse parâmetro, como na realidade é colocado como limite, que eles chamam de limite natural. Né? Ninguém está impedindo você de ter, não. Simplesmente há uma dificuldade programada para que você não tenha, né, antes de você poder vir a ter acesso. Então, eu acho que justamente é essa fala que eu trago para a gente refletir, né? Que esse legado, né, que nós temos de processo de escravidão, que a gente não se desvencilha dele, porque não deixam, porque, inclusive, a precarização é exatamente esse segundo momento de escravização que nós estamos vivendo, de impedimento do sim, né, que a gente começa a absorver como natural. E tem que ter muito cuidado para tudo isso. E não confundir, volto a repetir, né, esse consumismo que é colocado à nossa disposição. Você pode ter tudo, quando, na realidade, você não tem as oportunidades do ter. Exatamente. Grato, César. Carla? Ótimo, professor. Pensei por um caminho um pouco diferente do seu, mas ainda assim bem ligado a essa crítica que o senhor faz ao consumismo, né? Porque nós olhamos muito para a ideia de representatividade nas mídias, nas propagandas, no mercado de trabalho, como aquela pessoa negra que venceu. Nossa, temos propagandas com pessoas negras, querem nos vender produtos, mas podemos comprar esses produtos, a maior parte de nós? É a realidade da maior parte das pessoas negras serem professores universitários, compondo uma mesa de respeito, que nem essa, sermos profissionais de sucesso, é a realidade da maioria? Então, a representatividade tem essa potencialidade dos outros, esses que estão na luta, que estão estudando, batalhando, deles pensarem, ó, é possível, tem advogado negro, então vamos lá. Agora, também, se a gente se acomoda nessa situação e diz, olha, não, já está tudo bem, ó, já tem advogado negro, e aí, o que acontece com a grande maioria a quem restam essas situações precarizadas? Essa precarização, como o professor Mário traz, essa realidade, é a nova realidade do racismo, né? Alguns avançam, mas a maior parte continua relegada à situação de precarização. Esses quarteirizados, essa uberização do trabalho, não está atingindo igualmente brancos e negros. Então, é um limite para a gente observar, a gente falar da potencialidade da representatividade, mas sempre ter atenção à necessidade de uma mudança maior, de uma mudança estrutural. A presidente de uma empresa pode ser a mulher negra. Agora, as práticas dessa empresa, lá no chão da fábrica, no chão da loja, são práticas antirracistas ou aquela mulher está lá só de enfeite? Porque muitas das práticas de representatividade, na verdade, ainda estão com esse limite de serem respostas rápidas e não mudanças profundas. Perfeito. Muito grato, Carla, César. As provocações, eu acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira com essas duas falas, porque já avançou em coisas bastante difíceis da gente lidar, né? Professora Elisete? Pronto, realmente as provocações do que o professor César traz realmente para a gente pensar na situação, principalmente depois da pandemia, não, nesse processo pandêmico, onde há uma maior precarização, do trabalho, quem maior eu, e por sinal o nosso governo proibiu de divulgar dados, foi a população negra, que sofreu com isso, com a pandemia. Enfim, a gente pensar que a representatividade não é só esse momento por eu estar aqui, por professor César, professora Carla, professora Edilene, professor Washington, entre outros professores negros que estão aqui. Mas também há que ações faz para segurar na mão dos nossos irmãos e levantar também.
né? É pensar nessas questões. É pensar que, mesmo com essa representatividade, como a professora Carla coloca, que ações eu posso estar fazendo e que situações de discriminação eu sofro dentro desse espaço, né? Então, muitas vezes você está em uma empresa, e isso tem dados, né, publicados, que você não se vê nessa, não se sente pertencente, você também sofre atos discriminatórios. E aí a gente tem exemplo, a estudante da Escola Sartre, ela estar presente em uma instituição de uma tida, né, como uma escola de qualidade, na qual as outras pessoas, né, porque o problema do racismo não é só do negro, porque quem criou esse racismo foram os brancos, e a gente precisa trabalhar, fazer uma terapia geral, para que o povo pensa, né? Quem criou essa situação não foi a menina, mas quem criou foram as pessoas que se acham, né, brancas e que não conhecem realmente a história. Então, é necessário a gente perceber que a própria sociedade, dentro desse processo estrutural, como o professor César coloca, a gente teve o acesso a essa escola, mas a própria estrutura, né, o próprio projeto racial, preconceituoso, racial, discriminatório do nosso país, não querem lá, não nos querem aqui, não nos querem na academia, né? E é interessante a gente perceber isso. Mas, assim, como tem as sombras, a gente também tem que ter a luz, né? Mas a gente tem que estar um apoiando o outro, nesse sentido de estar lutando pelos nossos direitos, por essa questão mesmo dessa representatividade. Isso a gente vê em Salvador, uma cidade majoritariamente negra, e a gente nunca elegeu um prefeito negro. A gente nunca colocou uma mulher negra na prefeitura. Tem pouquíssimos negros representando a gente nas câmaras, né, na Assembleia. E aí, por que será mesmo, gente? Será que dentro do nosso subconsciente não está ainda, né, preso lá, as pessoas negras não têm condições intelectuais de estar ali representando? Então, tem pessoas que estão lá que não me representam. Então, é preciso a gente pensar nisso também, porque ou nós estamos na situação que nós estamos por omissão também. Então, pensem bem, quem são os nossos representantes e quem vai comungar, né, com uma luta antirracista, né, uma luta que busque, né, minimizar essas desigualdades. Eu quero minimizar um pouquinho, não sei se vai acabar, mas é isso, professor. Muito grato, professora Elisete. A professora Edilene. O som, Edilene. Edilene, está fechado o seu. Ok. Corroborando com o que os colegas falaram aí, quando a gente pensa na questão da potencialidade, e aí eu lembro de você, que falou há pouco tempo, e paro para fazer o link com o que a Elisete acabou de falar, quanto à nossa representatividade como negros em lugares de destaque na política. Eu concordo muito isso, que nós temos, sim, nós temos a capacidade, né, que potencialidade é a capacidade de podermos ser o que quisermos até a segunda linha. Nós não temos essa potencial para isso, temos o potencial para avançar. E houve políticas que possibilitou isso, como a política Hoje, esse mês, nós estamos comemorando a consciência negra e, né, com a Lei 12.000, ela veio exatamente para mostrar, para dar aqui, ó, ele conseguiu. Não fomos, os nossos antepassados não foram escravizados porque quiseram. Houve um representante, o Zumbi, esse representante, né, trouxe para representar exatamente que, sim, nós podemos. Mas, assim, o que eu ouvi do ministro da Educação, terrivelmente cristão, e que ele disse que nós não precisamos de nível superior. Para que o pobre e, né, consequentemente, preto, a maioria, quer o nível superior?
precisa, vai ficar pendurando o diploma por aí, porque exatamente o que eles fizeram, avançamos, a Lei 10.000, a Lei 11.000, descolonizou a nossa mente, a minha também, a sua e de tantos outros, não, é possível sim. Nossos antepassados não eram preguiçosos, não, foram sequestrados do continente, mas, sim, com muita luta ele conseguiu, e conseguimos, sim, nas escolas, colocar a Lei 10.000, 11.000, que não funciona, porque ainda é vendido que nós não somos capazes, que é mimimi, volto a dizer a sua palavra. E aí, quando fala assim que a educação é a porta, sim, para despertar esse potencial nosso. Mas aí a gente pensa nas representatividades. Sim, eu sou a representatividade. Você, todos nós que estamos aqui, porque um aluno chega na nossa sala, primeiro se espanta, ou então vai olhar o nosso currículo antes de começar a aula. Mas nós somos representatividade. Quantas vezes os alunos dizem assim, professora, como minha mente abriu, é possível. Então, assim, e nós vimos nesse ano de 2000 e 2001, quantas pessoas foram representatividade para a gente, com a morte do americano, com outro no supermercado, Valéria. e que as pessoas se levantaram porque precisavam, porque tinham representantes fazendo isso, que passou da escolarização, que em todos os espaços, não é? No mercado de trabalho, em todas as áreas, e nós somos tudo, mas em minoria. Então, assim, que essa minoria sirva também para despertar, e despertar em todas as áreas. E eu repito o que a Eliette falou agora, é assim, que nós possamos descolonizar nossa mente e entender que nós podemos em todos os lugares e que realmente agora estamos às portas das eleições e que nós possamos entender que nós temos que ser representados lá, certo? Nós temos que ter uma representatividade tão forte que mudemos esse cenário ainda tão excludente. E sim, foi estratégico que o IBGE, né, que não fosse feito agora o censo, porque exatamente ia mostrar o quanto nós regredimos. Avançamos na escolarização, mas regredimos. Por quê? Porque nós estamos exatamente lá embaixo, na base, mesmo com diplomas. Porque exatamente foi assim, a pandemia foi a cereja nesse bolo, certo? Ela atingiu todo mundo, mas atingiu muito mais essa base da pirâmide, que é exatamente essa população negra e preta, é o que mais é atingido, exatamente porque o mercado de trabalho, usando o Damasceno, uma pesquisadora que eu admiro muito, que ela diz que é o perfil, certo? E aí, na hora da escolha, na hora dessa representatividade, nós não estamos lá porque não temos o perfil, apesar de ter avançado na escolarização. Né? Então, assim, sim, nós somos representatividade, mas ainda em um número que precisa avançar muito. E agora nós temos, encerrando, nós temos o ano que vem, completa 10 anos da lei das cotas. E nós precisamos estar muito atentos e fazer um movimento para que a sociedade entenda que 10 anos foi apenas um chuvisco para essa representatividade em todas as áreas, como advogado, como médico, como professor, como todas as áreas que nós crescemos e não tivemos essa representatividade em nenhuma dessas áreas do mercado de trabalho, a não ser da empregada doméstica. Sim, sim. Edilene, muito obrigado aos colegas todos. São muitas provocações. Eu vou trazer uma contribuição bem breve na direção que vocês estão colocando, que, para mim, em termos de potencialidade, tem uma coisa que você fala da lei das cotas, que ano que vem completa 10 anos, e que ainda é muito incompreendida. Então, eu acho que, dentro do que nós estamos falando, uma das coisas que eu acho que tem na potencialidade é o estudo. É estudar mesmo, é compreender, sabe? Para a gente saber argumentar com pessoas que não conhecem a lei e é contra. Então, assim, esse estudo, e aí para mim tem uma outra parada aqui junto com esse estudo, que tem a ver, eu acredito que daqui para frente a gente vai ouvir mais essa palavra, é a chamada interseccionalidade. Exato. Essa palavra comprida, sabe? Da interseção de várias seções da nossa vida, não tem como a gente enfrentar a questão racial sem enfrentar a questão de gênero e sem enfrentar a questão de classe junto. São coisas que estão completamente imbricadas.
Então, eu acho que a questão do estudo e essa visão da interseccionalidade, ela vai reforçar muito a fala de César, essa precariedade. A gente vai compreender que não é porque as pessoas não se esforçam. Essa história da meritocracia é uma falácia, é uma tragédia. E nós temos a obrigação de estudar e compreender isso para poder saber argumentar. Agora, do ponto dos limites das pessoas negras no mercado de trabalho, tem outra palavrinha que eu acho que há uma tendência da gente começar a falar mais sobre ela, é a branquitude. Os privilégios da branquitude são limites na nossa representatividade, porque as pessoas não gostam de falar da branquitude. A branquitude são privilégios que as pessoas inconscientemente, entre aspas, se aproveitam, tem uma branquitude que permeia o cotidiano. Não dá para falar em escravização, não dá para falar nessa desigualdade sem falar da questão do racismo e a branquitude como um representante legítimo do racismo. Então, eu acho que são coisas que a gente pode estar trabalhando. A partir disso, eu vou trazer a última pergunta nossa, já que o nosso tempo vai até... A gente quer ter algum tempinho para conversar com as pessoas do público que possam estar interagindo com a gente. Colocar aqui a nossa última pergunta, que é: como cada um de vocês analisa o mundo do trabalho para as mulheres negras no nosso país? Então, aí fica livre, não vou propor uma sequência, não. Comentários breves, porque a gente vai... A nossa ideia é ir até às 7 e pouquinho, para depois abrir para as pessoas. Então, bem sintético, Olha, esse tema que dá um seminário, né, Elisete? Dá. Elisete, Dá. você quer falar? Eu ia começar, Não, mas pode falar. Desliguei o microfone. Falar da mulher do mercado de trabalho, colegas e todos que estão assistindo, o mercado de trabalho da mulher negra me remota exatamente a as mulheres que vieram antes da gente, não é? Desde o período escravocrata, desde do fim desse período onde as mulheres foram para a rua sustentar seus próprios maridos que não tinham mercado de trabalho para eles. Não... E também eu lembro muito de Zélia Gonzalez, quando ela sempre disse que nós precisávamos falar. Nós temos que ter voz para falar. Hoje as pessoas estão repetindo um lugar de fala, mas ela falava muito bem disso. E nós avançamos, mulheres negras. Mas na hora que nós estamos fazendo a pesquisa, e que o Instituto Ethos, em 2010, ele lançou uma cartilha, o Instituto Ethos, ele faz uma junção de várias empresas que se dizem que trabalham com equidade. Algumas já saíram porque não conseguiram realmente sustentar o que dizia. E aí ela me lançou uma revista, 500 maiores empresas do Brasil que trabalhava com equidade. E aí eu fui fazer essa pesquisa e percebi que tinham 5, lá no estudo mostra 5 mulheres negras, que é o que tinham um espaço de poder, que eu chamo de cargos de elite. E aí só tinham 5. E essas 5 não eram pretas, eram pardas, não tão pretas. Não tenho nada contra as pardas, eu estou dizendo que, na hora que tem o mundo do trabalho para essas mulheres negras no país, ainda é uma utopia. No sentido de que avançamos mais. Nós entramos em empresas de ponta, mas nós não avançamos, e quando avança, é para um lugar que não está no destaque. Quando avança, vai dizer o que Washington falou, é uma representatividade. Não, aí, ó, eu cumpri. Eu não sou racista, eu sou antirracista, e não é, porque tem uma ali representa. Então, o mercado de trabalho da mulher negra brasileira ainda é um sonho. Não estou falando no mercado de trabalho, mas no mercado de trabalho de elite, de comando, ainda nós não somos aceitas, muitas vezes, nem pelas próprias mulheres, certo? As próprias mulheres não negras, ainda é uma disputa do mercado de trabalho da mulher, do modo geral, não é? Mas aí, quando essa disputa, a mulher negra, mesmo muito capacitada, ela ainda é preterida. E aí, exatamente, fomos preteridas porque nós disputamos com o homem branco, disputamos com o homem negro, disputando com a mulher branca,
Eu lembro que na minha pesquisa, uma mulher, eu vou dizer porque não vou dizer o nome, não é? Então, ela era uma mulher branca, gorda, estava num cargo de elite. E eu questionei, então ela disse assim, olha, eu tenho uma amiga preta que nem você, posso falar assim? Pode. Ela tem muito mais qualificação do que eu reconheço isso hoje, porque apesar de eu ser gorda, eu sou uma mulher branca. Então, você sabe, ela verbalizou isso, imagine quantos outros no mercado de trabalho, líderes de empresas, e que ainda nós não somos o perfil, temos o perfil para isso. Então, assim, o mercado de trabalho ainda é um mercado de trabalho machista, sexista, certo? E a intersecção de gênero, raça e classe ainda são empecilhos para nos avançarmos. É Então, isso. assim, pode falar. Esse ainda o nosso grito, não é vitimismo, mas é uma realidade. Aí eu só vou dizer um pedacinho de Bell Hooks. Bell Hooks, ela disse assim no livro dela, e assim, de repente, a sala de aula feminista não é mais o paraíso seguro. Muitos estudantes de estudos feministas se assustam. Em vez disso, apresentam conflito e tensões, porque nós, mulheres, estamos caminhando. Essa mulher fantástica, eu não podia deixar de falar sobre ela. Realmente, Adilene, você traz bell hooks aí, é bem interessante. E tudo que você traz aí, isso também vai reverberar na mulher da academia. E, recentemente, eu estava até fazendo uma conversa com os alunos do mestrado da UNEB, e aí eu perguntava, né, parafraseando Xonjo, e aí, eu não sou uma negra? Uhum. Eu trago essa questão, porque como você escalar Lélia Gonzalez, que antes, né, de estar se falando em interseccionalidade agora, Lélia Gonzalez, na década de 70, já trazia essa discussão, porque ela dizia que ser negra no Brasil, ser mulher negra no Brasil, é sofrer uma tripla discriminação. Ser mulher, ser negra, né? Ainda tem a questão do sexismo, do racismo e da classe. Então, ela dizia que essa questão que se passa também, que a prioridade nossa, nesse momento, seria a luta contra o racismo, que é estrutural, pois o racismo ele está presente, ou ela, como ela diz, o racismo se constitui a sintomática da neurose cultural brasileira. Isso nas palavras de Lélia Gonzalez. Então, assim, dentro desse ponto da mulher negra no trabalho, porque eu acho que a gente já vem discutindo, já colocou, eu trago isso para a representatividade da mulher negra na academia. Tornar-se negra intelectual na academia é uma luta árdua, e eu acho que nós sabemos disso perfeitamente, para sermos visibilizadas, para desconstruirmos a ideia do imaginário social de que mulher negra é só corpo sem mente, né? E a sexualização que está aí só para as mulheres negras e para os homens, né? E que não nos cabem apenas as braçais, né? Porque até no espaço que eu moro hoje, quando eu estava na minha loucura da defesa de tese, se para pegar uns livros dentro do carro, a vizinha me perguntou: você faz faxina? Eu disse: a senhora faz? Se a senhora fizer, ou se a senhora achar alguém, manda fazer na minha casa, eu estou em tal apartamento, né? Porque não me ver naquele lugar de estar morando em um determinado bairro, em um determinado espaço, né? Então, essas são barreiras que a gente tem que estar vencendo a cada dia. E com relação às intelectuais negras dentro da academia, a gente percebe que dados do INEP mostram que só 3% no Brasil todo são de mulheres negras que são doutoras e professoras da pós-graduação. Contra mais de 24% de homens brancos, e aí vem mulheres, 19% mulheres brancas, e em seguida depois homens negros.
Apesar disso também, a gente sabe que aqui no Brasil, aqui na Bahia, há uma quantidade, um representativo de cerca de 35 mulheres, a gente está abaixo de São Paulo, de mulheres que atuam na academia. Mas a gente sabe que o preconceito é muito grande, a invisibilidade é uma luta, e aí o texto de Bell Hooks, ela traz intelectuais, ela retrata muito no processo de produção, e que tem muito a ver com a luta da mulher o tempo todo, em estar tentando se reafirmar, né? E nesse sentido, você falou, né, em Bell Hooks, eu não poderia deixar de dizer o que Angela Davis também nos diz, né, que o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras segue um padrão estabelecido nos primeiros dias da escravidão, como o trabalho compulsório obscurecia todos e outros aspectos da existência das mulheres. Parece, pois, que o ponto de partida para a investigação das vidas das negras sobre a escravidão seria a avaliação dos papéis delas como trabalhadoras. Então, eu acho que traz muitas reflexões para a gente. Muito obrigado, Elisete. Eu caí a internet, mas ela voltou. Eu tenho agora, lamentavelmente, somente mais 4 minutos para Carla e para Mário César. Lamento, porque a gente abriu um pouquinho aí para as pessoas que estão nos assistindo. Carla e depois Mário. Carla, o som. Me sinto muito representada nas falas de Prodila e Elisete, especialmente quando citam Bell Hooks e Angela Davis, né? Eu estava, enquanto vocês falavam, justamente lembrando de Angela Davis, da discussão que ela fala, que eu acho que é o que deve abrir toda a discussão sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Né, que ela fala assim, não, mas se discute muito sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho e como isso foi importante no período da Primeira Guerra e do entre-guerras também da Segunda Guerra. Mas, gente, a mulher negra sempre esteve no mercado de trabalho, não teve isso de entrar. Então, o mercado de trabalho está aí para a gente, está cheio de gente querendo pagar a gente para fazer faxina, né? Pagar 50, 80 reais, a gente acha. Mas e aí, os espaços outros que a gente quer ocupar? E quando a gente estuda, se forma, quer um emprego na profissão da gente, o que é que vai definir se a gente consegue ou não essas vagas? O que é que vai definir se a gente se sente bem nesses locais? Para quem não está muito dentro dessa discussão, eu quis trazer aqui brevemente uma metáfora, para entender o que é ser mulher negra no mercado de trabalho e pensando que fica pior quanto mais você vai subindo em termos de educação e lugar nesse mercado. Imagina que você escolheu uma roupa bem bonita para sair de casa, sua roupa preferida. Uma bela camisa, um belo vestido, e você saiu. No caminho, toda pessoa que você encontra, ou digamos assim, uns 30%, diz assim, não caiu muito bem, essa roupa não é para você, não lhe cabe, não é muito bom para você, não é muito boa para você, essa cor não é boa, esse modelo não te favorece. Você volta para casa gostando dessa roupa? Pois é. Imagina ocupar um lugar em que frequentemente estão questionando se esse lugar é seu, se esse lugar é para você, se você é a mesma professora, se você não quer fazer uma faxina lá em casa. Então, ser mulher negra no mercado de trabalho é sair com essa roupa preferida e todo dia se esforçar para voltar ainda gostando dessa roupa. É luta, né? E só para fechar, um comentário sobre a mulher negra na academia, aí puxando um pouquinho para a psicologia, né? Hoje se faz muito estudo sobre a vida acadêmica, mestrado, doutorado, e como ela é adoecedora para todos, negros, brancos, até homem branco, creio. Homem branco heterossexual rico sofre para fazer um mestrado, sai de um doutorado com a saúde mental um pouquinho pior. Também a gente tem estudado muito sobre a saúde mental da população negra, né? Como, especialmente no campo da educação, como a gente escuta, né? A gente tem essas crenças internalizadas, como o professor Washington falou, que nos dizem que a gente não serve, a gente não é inteligente o suficiente. Quando junta as duas coisas, minha gente,
né, ser negro e fazer uma pós-graduação, só chegar até a academia, tenham certeza, é uma luta gigantesca. Então, quando a gente chega a lugares, a espaços como a gente está ocupando hoje como professoras, a gente ainda, né, está sofrendo com essa roupa preferida que a gente se esforça para voltar para casa gostando todo dia, mas a gente já atravessou também muita coisa que a gente gostaria que as próximas não atravessassem, né? É o que eu desejo mais profundamente para meus alunos e alunas. Grato, Carla. Apesar de doloroso, né, nossos depoimentos, eles estão apontando possibilidades, né? Eu acho que essa coisa que é muito forte. César, você tem 1 minuto, parceiro. Lamento. Cruel, né? Bom, vou ser bem rápido. Veja bem, eu acho que existe uma parcimônia muito grande, né, em toda essa discussão, esse contexto nosso. Nós conhecemos toda essa problemática, temos qualificação suficiente, agora precisamos avançar. Quando eu digo avançar, o avanço social se estabelece dentro da estrutura de poder de Estado. A estrutura de poder de Estado é via partidária, né, e via parlamento. Por mais que você avance e você não ocupar esses espaços, você não vai traduzir isso em ganhos. Então, eu acho que precisamos agora, não é nem estratégia, é compreender a necessidade de partidarizar tudo que foi construído até aqui. Precisamos de partido, precisamos sim do parlamento, porque é ele que vai fazer concretizar todos os nossos desejos. Quando eu falo aqui de Estado mínimo, que é o modelo de Estado que está proposto pela branquitude, ou seja, por quem está no poder hoje, é justamente reduzindo o espaço formal dessa avalanche de negros qualificados. A gente precisa entender isso. Na medida que a gente vai para dentro da faculdade, vai para dentro da academia e se especializa, se qualifica, ele reduz o Estado para justamente não ter como esse pessoal ser absorvido a esse Estado. Porque se o Estado continuasse crescendo do jeito que estava, é óbvio que esse mundaréu de negros iria invadir. Observe o que acontece com o Estado Unido, vai ser bem mais contundente. Reduziu-se os concursos. Acabou o concurso, não vai ter mais. Então, você fica na porta. Não vai entrar mais. Eles vão criar mecanismo de que dessas pessoas ocuparem esses espaços que estão aí de forma muito reduzida para que permaneça o controle e se mantenha o status quo de dominação. Então, precisamos, é isso que eu estou dizendo assim, eu estou sendo mais incisivo. Tudo isso que foi feito, concordo com todas vocês na fala, mas a gente precisa dar um passo no que diz respeito a não ousar acordar para a ocupação de espaço, que é espaço de poder, de transformação. Não existe outro modelo de transformação que não seja pelo parlamento. Quem transforma um parlamento através de quê? Da legislação. Falo como advogado, falo como militante, falo exatamente como sofredor de todos esses espaços. Então, nós precisamos criar exatamente esse entendimento, porque nós temos isso visto, mas a gente não se debruça, né, como entendimento. Que a via hoje é essa. Já saímos daquela da denúncia, da passeata, já saímos daquela de apontar erros. Já nos qualificamos o suficiente para ter esses encaminhamentos. Agora, precisamos exatamente fazer acontecer. Filiações partidárias, quando eu digo isso, das mulheres, filiação partidária em massa, certo? Seja esse, eu acredito que partido que tem ideologia é justamente voltada para esses crescimentos. Não vou dizer qualquer partido. Bom, não quero entrar nessa seara, né? Então, mas eu quero dizer que você precisa avançar nesse sentido. Então, meu minuto deve ter acabado, mas eu acho que havia acabar com a parcimônia. O que é a parcimônia? Essa economia, né, de pensar no partido. O partido, gente, é a única via de transformação, porque o poder se viabiliza, né, pelos partidos, e nós precisamos ocupar esses espaços. César. Não, sua contribuição eu acho que arremata e vai para uma direção. Ano que vem é um ano eleitoral.
A gente não pode separar uma mesa como essa, onde a gente provocou tanto. Eu estou vendo aqui no chat, tem algumas perguntas. Como o nosso tempo vai ser rigorosamente 19h15, a gente vai terminar, não vou poder colocar todas as perguntas, mas eu selecionei aqui uma que eu acho que vai justamente nesse lugar que você toca, César, quando você fala na filiação das mulheres, porque a gente ainda tem um certo preconceito com partido. Eu já ouvi aqui na Cairu, inclusive, certo? Uma fala como se não, a gente não quer partido porque eles são partidos. Não, 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 não. São representações da sociedade. Então, como eu trabalho com a mediação também, o conflito, gente, não é uma coisa ruim. O ruim é o conflito invisibilizado. O ruim é o conflito escondido. O ruim é o disfarce. Então, a questão dos partidos, César, eu acho que estamos, infelizmente, perto de concluir, eu vou depois abrir para cada um colocar as palavras finais, mas a pergunta que eu coloco aqui tem a ver com o que você já antecipou, que foi de um colega aqui, acho que é estudante, Antônio Marcos. Ele concorda com essa colocação que as mulheres estavam fazendo. Ele fala assim, infelizmente, tudo isso é verdade, mas o que esperar dos governantes do Brasil? E aí vem o arremate da interrogação dele. Impossível essa mudança. Essa é a fala do colega, certo? Aí eu quero provocar vocês, com essa pergunta deles, com essa provocação deles, impossível essa mudança, César já começou a falar que na visão dele não é impossível, certo? Então, nos nossos 3 minutos de encerramento, com as considerações finais de cada um de nós, não pode invadir o outro tempo, um comentário sobre esse impossível essas mudanças. E aí, na ordem que vocês quiserem. Sabendo que 30 segundos... Eu já me sinto contemplado. Pode usar meu minuto, que eu já me sinto contemplado. Meninas? Lá vai. Sem sombra de dúvida, eu falei logo no início exatamente sobre essa questão. É preciso a gente ter uma representatividade política, né? E o partido se faz essencial para que a gente possa ter essa representatividade. Então, a gente não quer, como prefeito, a gente não tem governador aqui, eu estou me referindo ao meu local, e eu acho que a gente pensar nessas representatividades de mulheres, no poder de mulheres negras também. E, para finalizar, eu dizer o seguinte, que todos nós aqui somos as netas e os netos dos negros e negras que vocês não conseguiram matar. Não sei se eu finalizei, porque fugi um pouquinho. Finalizou, ficou claro, ficou claro. 1 minuto para cá... Eu estou dentro do mato, é por isso. 1 minuto para cá, 1 minuto para a Edilene, e estamos bastante representados. Meninas? Eu vou só agradecer que me sinto contemplada por essa fala da Pro Elisete, e só complementar, né, que nossos antepassados escravizados acreditaram em algum momento na mudança. Os que vieram depois, os que conquistaram os direitos dos quais nós estamos usufruindo hoje, né? Então, precisamos atuar também em cima disso. Edilene, faça o fechamento. Eu me sinto contemplado com a fala de vocês, totalmente representada. Edilene, faça o encerramento, por favor. Nós não tivemos tempo de falar só de uma questão muito importante, que é a questão da branquitude. E essa branquitude passa por esse momento político, não é? Onde nós precisamos fazer um trabalho onde as pessoas entendam que esse espaço de branquitude, eles têm que ter consciência de que eles, desde a chegada aqui nessa terra, que eles tiveram um privilégio e que não abrem mão, que eles reconheçam esse privilégio e que abre espaço para que nós, capazes que somos, e nossos antepassados mostraram isso, e que nós tenhamos a consciência de que já chega, que precisamos enegrecer a política. É o que nós precisamos. Muito grato, Edilene. Não estamos aqui para demonizar a política, mas para enegrecê-la. Muito, muito grato a todos.
me sinto completamente representado. Acho que a gente provocou bastante coisas. A gente pode marcar outros encontros para continuar com esse tipo de, né, provocação, de aprendizado. Professora Kátia Camilo e professor Dioro estão me avisando que eles vão precisar entrar aqui agora, certo? Nós, assim, abrimos espaços para que a gente continue, porque nós provocamos muitas coisas. Eu acho que essas falas todas nossas são para poder estimular de que não é mimimi, é necessidade de compreender e transformar. Professor Dioro, muito grato.